Boa noite, irmãos. A gente vai fazer aqui uma live dando continuidade, né, na nossa série de santos que estamos fazendo. Semana passada, na quarta, foi sobre São Francisco de Assis, que meu irmão fez. Hoje é sobre São José de Cupertino, o grande santo da igreja. Entre 8 e 5, mais ou menos, a gente está começando, esperar o pessoal entrar. Boa noite, mãe. Deus abençoe, te amo, sua bênção. Esperar o pessoal entrar e a gente já inicia. Lá pela 8 e 5 a gente está iniciando a nossa live de São José de Cupertino. Boa noite, Nicole. Deus abençoe. Vamos entrando, pessoal. Vamos entrando. Que hoje a live vai ser uma bênção, se Deus quiser. Bom, já tem um número legal. Então, vamos iniciar a nossa live, então. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que ela possa interceder sobre esta live e que possa ser uma live muito abençoada e proveitosa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Meus irmãos, então, vamos iniciar nossa live. Hoje a gente vai falar sobre São José de Cupertino. Semana passada, meu irmão fez sobre São Francisco de Assis e a gente hoje vai fazer de São José de Cupertino, que também é franciscano. Olha que legal. Ele foi um frei franciscano da Ordem de São Francisco de Assis. E vamos falar um pouco dessa vida maravilhosa dele, né? Uma vida realmente espetacular. Ele que é o padroeiro dos estudantes. E por que ele é padroeiro dos estudantes, Vitor? Bom, porque ele tinha muita dificuldade em provas e exames e ele passou milagrosamente no exame para ser sacerdote. Então, por conta disso, que ele é o padroeiro dos estudantes, né? Então, vamos começar com a vida de São José de Cupertino. Minha gente, Ele nasceu em Nápoles, na Itália, em 1603, né? De família italiana, de família humilde. Ele, desde muito cedo, mostrou muita dificuldade no intelecto. Então, ele, já bem novo na escola, ele era sempre considerado um dos piores da turma. Não conseguia fazer os exames, as provas, ele sempre tinha muita dificuldade. Nos trabalhos manuais, ele tinha também muita dificuldade, então o pessoal já olhava para ele e falava assim, pô, coitado, né? O pessoal tinha até pena dele. O biógrafo dele dizia que a natureza com ele foi muito cruel, porque ele não recebeu dom nenhum. Ou seja, ele não era belo, não era rico, não era nobre, não era inteligente, ou seja, tadinho. Ele era um coitado. As pessoas o viam como um coitado, um grande santo que as pessoas o viam na infância como um coitado. Porém, a graça de Deus foi muito generosa com ele. Então, ele tinha virtudes. São José de Cupertino tinha virtudes espetaculares. Então, ele era uma pessoa muito caridosa, uma pessoa que tinha mansidão, desapego, obediência, amava muito os irmãos. Então ele tinha virtudes maravilhosas, né? E desde muito cedo ele era já muito devoto, ele já era muito temente a Deus desde muito novinho, e desde criança ele brincava de celebrar missas. Então olha só, São José de Cupertino, desde criancinha, já brincava de celebrar missas.
E já na infância já começou os êxtases que ele tinha. O que seria esses êxtases? Bom, esses êxtases era, ele saía totalmente do mundo terreno e focava totalmente no mundo espiritual. Então o êxtase que ele tinha, ele ficava contemplando a Deus e se esquecia de tudo que estava acontecendo no mundo terreno. Isso era o êxtase dele. E ele já tinha esses êxtases desde pequeno. Desde pequeno ele já tinha esses êxtases. E na escola ele sofria bullying. Então ele foi vítima de bullying na escola. As crianças o chamavam de boca aberta. Porque o professor falava de Deus, era só o professor citar Jesus, ou ele no próprio pensamento lembrar de Jesus, que ele entrava em êxtase e ficava de boca aberta contemplando a Deus. E as crianças zoavam com a cara dele, riam, né? O chamavam de boca aberta, tadinho, né? E com o tempo vai passando, ele fica muito doente. Ele teve uma doença muito grave. E as pessoas achavam que ele ia morrer, porque era uma doença grave na época que São José de Cupertino teve. Mas, pela intercessão de Nossa Senhora, ele sobrevive dessa doença e resolve ser franciscano. Ele tinha 2 tios de sangue que era franciscano, né? E ele fala assim, tio, eu quero ser franciscano assim como o senhor. E o tio ri da cara dele. O tio começa a rir da cara dele e fala assim, Joseph, você nunca vai ser frade. Você não tem capacidade para ser frade. Você não tem inteligência para isso. Esquece. Esquece, você não tem como você ser sacerdote. O tio de sangue fala isso para São José de Cupertino. E São José de Cupertino fica muito chateado. Porém, meus irmãos, ele persiste. Ele persiste. E por que ele persiste? Porque ele sabia que não era pelas forças dele que ele seria sacerdote, meus irmãos. Não era pelas suas próprias forças que ele seria sacerdote. Ele seria sacerdote pela graça de Deus. Isso é um exemplo para nós, porque na nossa vida é assim mesmo. Não é pelas nossas próprias forças que nós vamos conseguir. Um exemplo, não é pelas nossas próprias forças que nós vamos conseguir vencer o pecado. Não é pelas nossas próprias forças que a gente vai conseguir perdoar um irmão que nos magoou, que é muito difícil o perdão. Não é pela nossa própria força que a gente vai conseguir amar o próximo como a gente deve. Não é pela nossa própria força que nós vamos conseguir, para jovens, né, seguir a castidade. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas como que a gente vai conseguir seguir tudo que a igreja nos pede, tudo que Deus nos pede? Meus irmãos, a gente só vai conseguir seguir não pela nossa própria força, porque a palavra diz que sem Deus nada podemos fazer. Mas a gente vai conseguir seguir essas coisas pela graça de Deus. Pela graça de Deus que a gente vai conseguir perdoar, pela graça de Deus que a gente vai conseguir amar, pela graça de Deus que a gente vai deixar o mundo, deixar as impurezas do pecado. Não é? E São José de Cupertino sabia disso. Então, mesmo ele sabendo de suas limitações intelectuais, ele sabia que isso não ia impedir ele. E ele entra para as ordens dos capuchinhos, que é uma ordem franciscana de São Francisco de Assis. Nesta ordem de capuchinhos, ele era terrível, né? Ele não conseguia fazer nada. Então, ele estava levando um prato, do nada ele entrava em êxtase e deixava o prato cair. Ele derrubava quadros, derrubava imagens. O superior pedia para ele trazer pão branco, ele trazia pão preto, um horror. Um horror. E as pessoas, os freis, os irmãos, começou a chamar ele de frade asno, né? Que seria frei burro. Então, os irmãos franciscanos que deveriam acolhê-lo chamavam ele de frei burro, tadinho. E ele já tinha sofrido bullying na infância, que chamavam ele de boca aberta. Agora ele no convento sofre bullying pelos irmãos, que chamam agora ele de frei burro. Então não era frei José, era frei burro, né? Mas irmãos, eu queria fazer um paralelo aqui com vocês. E
a burrice, ser burro não é ter uma baixa capacidade de intelecto, porque Deus dá dons para cada um. Deus talvez vai dar um dom de intelecto maior para um dom de intelecto maior para o outro, e cada pessoa tem seu próprio dom. Mas a burrice mesmo, meu irmão, é largar um Deus tão grande por migalhas do pecado. É largar o céu que é eterno por prazeres momentâneos. É largar o céu, o paraíso que é eterno, pela perdição eterna. E São José de Cupertino, meus irmãos, nunca fez isso. E a gente vê pessoas muito inteligentes, com um intelecto muito grande, cientistas, filósofos, pessoas muito inteligentes que largam o paraíso, largam a vida eterna por prazeres momentâneos e, consequentemente, a perdição eterna. Isso, meus irmãos, isso sim é o sentido de uma verdadeira burrice, largar um Deus tão grande por migalhas do pecado. Então, meus irmãos, São José de Cupertino, ele era um homem muito sábio. Sim, ele tinha uma baixa capacidade de intelecto, é verdade. Ele, em exames, ele não conseguia guardar as coisas, é verdade. Mas vale lembrar que quando ele vira sacerdote, ele era um grande conselheiro. Pessoas atravessavam a Europa e iam a Assis, na Itália, só para conversar com ele, porque sabiam que ele aconselhava a pessoa no caminho certo. Então, gente, ele não era um frei burro igual os irmãos chamavam ele. Ele era uma pessoa muito sábia. E nisso, no convento onde ele derrubava prato, ele não estava conseguindo fazer o que as pessoas pediam para ele fazer, mandam ele embora do convento dos capuchinhos. Fala assim, Frei José, a gente não aguenta mais você, não dá mais, a gente tentou, mas você derruba prato, você quebra as coisas, você parece que tua cabeça está em outro lugar, e realmente estava em Deus, né? E fala assim, não dá para você tem que ir embora. E bom, ele tinha a roupa dele, que o hábito dele, ele tinha que deixar o hábito dele, né, para ir para casa. Só que não sabiam onde tinha deixado a roupa dele. Por quê? A roupa seria, quando entra na ordem, seria para a vida toda. E as pessoas não sabiam onde tinha deixado a roupa de José, de São José de Cupertino. Não sabiam onde tinha deixado as roupas dele. E ele teve que voltar. Aí arrumaram, né, umas roupas lá, deram para ele. Ele foi embora descalço, sem chapéu e com uns trapos lá que arrumaram para ele. Enquanto ele estava indo, né, embora, ele é assaltado, batem nele, coitado, rasgam as roupas dele, rouba dele o que ele já não tinha nada, aí termina de roubar ele, coitado. Então ele chega em casa, quando ele chega em casa todo estrupiado, ele chega em casa um horror, né? Ele tinha apanhado, e além de tudo, quando ele chega em casa, ele recebe uma verdadeira bronca da própria mãe. A mãe fala assim: meu filho, se você foi expulso de um convento religioso, é porque você aprontou muito. E ele leva uma bronca muito grande da mãe. Uma mãe, né, que era italiana, uma mãe, como toda boa mãe italiana, severa, rígida, fica muito brava com José de Cupertino, que tinha sido expulsa da ordem, né? E fala assim: não, José, vamos lá que eu quero resolver essa história. Vamos lá conversar com o superior lá do seu convento. E vai lá a mãe conversar com o pessoal. E fala assim: gente, aceitem o meu filho pelo menos como servo. Tá, deixem ele aí pelo menos como servo. E o pessoal, como um ato de misericórdia, aceita ele como servo. E o papel dele, a responsabilidade de São José de Cupertino, era cuidar da mula do convento. Era cuidar da mula do convento. Porém, meus irmãos, nisso, enquanto ele cuidava da mula, as pessoas foram percebendo que ali existia... Sim, ele tinha muitas limitações, é verdade, as pessoas sabiam disso, mas atrás de toda aquela limitação
tinha um amor muito grande por Deus. Debaixo de tudo aquilo eles viram que tinha um amor imenso por Deus, que São José de Cupertino realmente tinha. E resolvem admitir ele na ordem. De fato admitem. Porém, para ele entrar na ordem, ele precisava fazer a prova do diaconato. Então já viu, né, gente? São José de Cupertino, que não conseguia passar em exame, não dava certo, não conseguia passar de exame de jeito nenhum, precisava fazer o exame para conseguir ser frade, né? E meus irmãos, ele começa a estudar, e não entra nada na cabeça dele. Não entra nada, ele não consegue estudar, ele estudando, estuda, esquece, e aprova no outro dia, e ele começa a chorar. Ele começa a chorar muito, e fala assim, meu Deus, Senhor, eu não consigo. E ele começa a pedir para Nossa Senhora, e ele chorando muito, ele recebe em sonho, olha só, gente, Nossa Senhora, nossa mãe que não nos desampara, não é? Então, quando a gente clama, ela está lá para nos ajudar, nossa mãe, e ele pedindo a ajuda de Nossa Senhora, ele em sonho recebe Nossa Senhora, e Nossa Senhora diz assim, Joseph que seria José em italiano, Joseph, meu filho, estude a interpretação deste versículo que eu vou mostrar para você. E a interpretação é, bem-aventurados os seios que te amamentaram. Nisso, meus irmãos, ele consegue decorar apenas esse versículo. Ele vai no outro dia na prova, adivinham o que perguntam para ele? A interpretação do versículo, bem-aventurados os seios que te amamentaram. E nisso, São José de Cupertino passa na prova do diaconato. Olha que graça, meus irmãos, olha que bênção. Porém, para ele se tornar realmente um sacerdote, ele precisaria fazer agora a prova do sacerdote, para virar um padre, um sacerdote, né? Nisso, meus irmãos, ele falou assim, bom, não vou estudar. Para que eu vou estudar? Nossa Senhora apareceu para mim, então eu não vou estudar, né? A Nossa Senhora já apareceu para mim, então ela vai aparecer de novo. Então, gente, ele tinha que estudar muita teologia, era muita coisa que ele tinha que estudar, e ele não estava estudando, porque ele estava acreditando que Nossa Senhora ia aparecer para ele de novo, assim como apareceu na primeira vez. E, bom, dá 7 dias, nada de Nossa Senhora. 5 dias, nada de Nossa Senhora. 3 dias, nada. 1 dia, nada de Nossa Senhora, e ele entra em desespero. Ele fala, meu Deus, ela não apareceu para mim. E aí ele tenta estudar tudo na hora, de última hora, né? E aí que não entra nada na cabeça mesmo. Então ele vai para a prova no outro dia, ele vai tremendo para a prova. Tremendo que ele não sabia nada de jeito nenhum. E bom, a prova era uma prova oral, então o bispo que estava dando a prova começou a perguntar para os alunos. Perguntou para o primeiro aluno, o aluno respondeu. Perguntou para o segundo respondeu. Para o terceiro, para o quarto. E todos foram acertando. E São José de Cupertino começou a ficar angustiado e desesperado, porque ele não sabia nada do que tinham perguntado. Todas as perguntas que o bispo fez, ele não sabia de nenhuma. E ele começou a tremer. Aí chegou a vez dele responder. E ele tremendo, bate na porta. Seu bispo, é urgente, você precisa vir aqui, o assunto é urgente. E o bispo fala, ó, gente, eu preciso ir, o assunto é urgente, mas como todos os anteriores acertaram, então a turma toda está aprovada. E desse jeito, São José de Cupertino vira sacerdote. Gente, que história linda, que fantástica. E o que isto serve para a nossa vida? O que isto serve para a nossa vida? Para a gente entender, meus irmãos, o Deus provedor de nossa vida. Porque na palavra tudo conspira para o bem para aqueles que amam o Senhor. E também
que tudo que pedires em meu nome, meu Pai do céu te dará. Então, meus irmãos, quando a gente for fazer algum exame, alguma prova, se for o propósito de Deus na nossa vida, não tem nada que não tire, meu irmão. E pedem para São José de Cupertino, pede para ele interceder, que ele passou nessa prova milagrosamente, então pede a intercessão, você que for para uma entrevista de emprego, você que for, né, fazer alguma prova, pede, meu irmão, a intercessão dele. E bom, depois disso, ele vira sacerdote e os êxtases e os milagres começam a aumentar cada vez mais. Aumenta de uma forma significante, onde ele precisava ficar mudando de convento para convento porque era uma multidão querendo vê-lo, porque ele fazia muitos milagres, ele estava curando muitas pessoas. E meus irmãos, ele começa a ser perseguido pelo Santo Ofício. Por que isso? Porque quando ele entrava em êxtase, Deus, puxava São José de Cupertino, meio que atraía. E quando atraía, o corpo dele ia junto. Então ele levitava. Então foram vistos centenas e centenas de vezes São José de Cupertino levitando, né? Então o Santo Ofício processou São José de Cupertino, né? E começou a perseguir ele, porque achavam que ele fazia esses milagres, achava que todos esses milagres que ele fazia isso com bruxaria, com magia negra, com auxílios de demônios, né? Porque se a gente for ver, meus irmãos, esse processo que ele sofreu foi o mesmo que São Padre Pio sofreu também. E quando se trata de uma vida de santo, vai ter muitas pessoas caluniosas que vão mentir, vão falar falsos testemunhos e disseminar as famosas mentiras, né? E disseminavam muitas mentiras sobre a vida de São José de Cupertino, que fez o Santo Ofício persegui-lo. Nisso, o superior queria que ele visitasse o Papa, que na época o Papa era Urbano VIII, né? E quando ele visita o Papa Urbano VIII, ele na época tinha costume de se beijar o pé do Papa, e quando ele vai beijar o pé do Papa, ele entra em êxtase. E ele entra em êxtase, e o Papa, meus irmãos, naquele momento testemunha um milagre maravilhoso. Testemunha um verdadeiro milagre maravilhoso. E fala, meu Deus. O Papa fica meio de boca aberta, né? Tipo, meu Deus. E fala assim. E o Papa fala assim, se eu morrer antes que você, eu serei testemunha da sua canonização. Então o próprio Papa já dizia que ele era um homem santo. Porque o Papa viu ali que ele não fazia isso com auxílios de demônios, e sim que ele era um verdadeiro homem santo. Bom, passando isso, ele volta para Assis. E quando ele volta para Assis, ele é desprezado no convento pelos superiores, desprezado pelos irmãos, que ele tudo acolhe com muita alegria no coração. Falam, meus irmãos, que ele nunca ofendeu um irmão que o ofendia. Então as pessoas ofendiam São José de Cupertino, xingavam, ele não ofendia de volta. Ele guardava isso no coração com muita alegria, né? E ele sofreu tudo o que tinha que sofrer, foi muito perseguido, e para piorar, Deus visita ele com uma noite escura, né? Com uma aridez espiritual. Ele que estava acostumado a ter todos aqueles êxtases, né? Ele estava acostumado sempre a estar sentindo a presença de Deus. Ele estava acostumado a sempre ter êxtases. Ele fica 2 anos sem sentir a presença de Deus. Isso também acontece na vida de São João da Cruz. Isso acontece na vida também de Santa Teresa d'Ávila e diversos outros santos que fica para outro dia, né? Mas, meus irmãos, não é que Deus queria que ele parasse de sentir a presença dele. Só que isso é uma provação. Então, por exemplo,
ele sempre estava acostumado a sentir muito Deus, a entrar em êxtase, e Deus vai falar assim, agora eu quero ver se você me ama de verdade. E é quando em 2 anos ele para de sentir a presença de Deus. E ele sofre muitas tentações pelos demônios. Ele sofre muitas tentações pelo demônio. Muitas tentações carnais. Muitas tentações. E ele, com a graça de Deus, consegue vencer todas as tentações. Consegue vencer todas as tentações. Mas, meus irmãos, a aridez espiritual vem para nos ajudar no caminho de fé. Vem para a gente amadurecer. Não é? Às vezes, meu irmão, você está passando por uma noite escura. Como muitas pessoas passam. Às vezes você está indo na Santa Missa, não está sentindo nada. Às vezes na sua oração do terço você não está sentindo nada. Mas é neste momento que você prova o seu verdadeiro amor a Deus. Porque mesmo você rezando o terço sem sentir nada, você na missa, você não conseguindo sentir a presença de Deus, aí que você mostra a sua verdadeira perseverança para Ele. E é isso que Deus quer de nós, que é essa perseverança. Que muitas vezes, sem a gente sentir Ele, a gente vai continuar buscando, porque a gente sabe, a gente tem fé que Ele está ali. Então, meus irmãos, é claro que Deus quer que a gente sinta Ele, quer que a gente sinta o fogo, a presença, só que muitas vezes a aridez espiritual vai vir para a gente amadurecer na fé. Vai vir para a gente crescer espiritualmente. E vai nos trazer perseverança na vida de oração. Que mesmo a gente sem sentir a presença de Deus, a gente está ali rezando, a gente está ali orando. E, meu irmão, se você está passando por isso, continue orando. Se você está passando por uma noite escura, continue rezando. Continue no seu terço, continue na sua Santa Missa. Você vai ver o bem que isso vai te fazer. Você vai ver, Deus está vendo o amor que você tem por Ele, porque Deus gosta de ver nosso esforço. Então, os santos sofreram a aridez espiritual, os santos sofreram a noite escura, a gente também vai sofrer muito, mas vamos continuar perseverantes, pedir a graça da perseverança, que São José de Cupertino interceda por nós, nos ensine, a gente ter essa verdadeira perseverança, para a gente continuar em oração e buscando a Deus mesmo sem sentir Ele. Bom, para a gente ter uma noção de tanto êxtase que ele tinha, ele foi, meus irmãos, obrigado no convento a rezar no quarto e a comer no quarto. Porque os frades, não conseguiam fazer suas orações, não conseguiam fazer suas procissões com o sujeito levitando por aí. Não conseguiam. E ele foi obrigado, meu irmão e minha irmã, ele foi obrigado a rezar no quarto. Não podia sair do quarto. E foi testemunhado mais de 70 êxtases só dentro daquele convento. Era muito êxtase que ele tinha e os frades não conseguiam se concentrar. Tem uma história muito legal de São José de Cupertino, que ele estava na Santa Missa, já sacerdote, ele estava na Santa Missa, e foi visitá-lo um príncipe protestante. E ele estava na Santa Missa, ele estava celebrando a Eucaristia, estava tentando quebrar a hóstia, fazia força e não conseguia quebrar. Não conseguia quebrar a hóstia. Ele fazia força e não conseguia quebrar. Aí ele começa a levitar, ele levita e começa a chorar. Chora muito, fica uns 15 minutos ali em cima chorando. E as pessoas ficam maravilhadas. E quando ele desce, ele finalmente consegue partir a hóstia. E o superior vai perguntar para ele, José, o que aconteceu lá? Por que você não conseguiu partir a hóstia? E ele responde, porque naquela Santa Missa tinham pessoas com coração duro como pedras, que não acreditavam naquilo que a igreja acreditava. E o que isso vem para nos ensinar, meus irmãos? Que quantas vezes a igreja diz, olha, tal coisa é pecado,
olha, tal coisa é errada. E a gente não segue, meu irmão. A gente não segue. Quantas vezes a gente não quer criar uma igreja para nós? A igreja deixada por Cristo, a igreja deixada pelos apóstolos. E a gente quer moldar um evangelho para nós, né? Não, meu irmão, não é a igreja que tem que se moldar a nós. Nós temos que nos moldar à igreja. Porque nós somos católicos. Então, se a igreja diz, não a embriagueis, eu não posso ficar bebendo, ficar bêbado, porque a igreja é contra isso. Eu sou católico, eu preciso seguir a igreja. Se a igreja diz para os jovens, sexo antes do casamento não pode, é que não pode, meu irmão e minha irmã. A gente tem que seguir, porque nós somos católicos. Não é? E Jesus deixa isso para nós, os apóstolos deixam isso para nós. Então, não vamos ter um coração duro como pedra. Vamos se abrir o coração para a graça de Deus e acreditar no que a igreja acredita. Não é? Bom, e a gente já falou de bastante testemunhos que aconteceu com São José de Cupertino. Tem um muito legal, que ele é muito devoto de Nossa Senhora também, né? Ele chega em Assis, na Basílica, e tem a imagem de Nossa Senhora ali em cima. E ele meio que abre os braços como uma forma de amor a Nossa Senhora, e ele começa a levitar, e ele fica lá em cima meio que abraçando Nossa Senhora por bastante tempo, e as pessoas ficam maravilhadas com aquilo. Sim, parece história contada, parece a invenção do povo daquela época, o pessoal tá doido, como pode um sujeito levitar? Mas, meu irmão e minha irmã, o tanto de testemunho que teve na canonização de São José de Cupertino é algo impressionante. Centenas e centenas de testemunho e centenas de conversões que teve. Tanto é que, quando eu falei para vocês da Santa Missa, quando ele não consegue partir a hóstia, o príncipe protestante estava lá, o príncipe protestante se converte ao catolicismo. Olha que bonito, o protestantismo já existia, tinham bastante pessoas já virando protestantes, e quando as pessoas viam São José de Cupertino levitando, os milagres que ele fazia, as pessoas se convertiam. Então, o número de conversão que teve, meus irmãos, era algo impressionante. E isto que é legal. Que o santo não faz milagre simplesmente por fazer milagre. Os santos, meus irmãos, ele faz milagre para que a gente possa acreditar. Para que a gente pode acreditar no Deus verdadeiro. Para que a gente possa acreditar em Jesus Cristo, que faz milagres através dos santos. Não é? E isso aconteceu muito na vida de São José de Cupertino, que ele fazia os milagres e as pessoas se convertiam, graças a Deus. Não é? Bom, ele também tinha uma obediência, muito magnífica, né? O bispo queria que ele fosse exorcista, só que ele não queria ser exorcista. Ele não achava que ele era exorcista realmente, mas o bispo pede para ele ser exorcista. E ele, como obediência, ele aceita e vira um sacerdote exorcista. E quando ele vai tirar o demônio do endemoniado, ele diz assim: estou aqui pela santa obediência. Se você não quer sair deste corpo, não saia. Eu estou aqui só pela obediência. E os demônios começavam a sair. Pra gente ver, meu irmão, como o demônio odeia a obediência. O demônio, ele tem pavor da obediência. Tem pavor. Ele odeia uma pessoa obediente. E como está a nossa obediência? A gente está obedecendo nossos pais, nossos chefes, nosso pároco. Como está a nossa obediência? A gente vem obedecendo os mandamentos? A gente vem obedecendo a igreja? Como está a nossa obediência? Meus irmãos, se a gente obedecer a palavra de Deus, você pode ter certeza que o demônio vai ter pavor de nós. Assim como São José de Cupertino expulsava os demônios pela sua obediência, nós podemos conseguir o mesmo, meus irmãos, pela graça de Deus.
pela graça de Deus, porque o demônio odeia uma pessoa obediente, né? Bom, outra coisa que era muito bonito na vida de São José de Cupertino era o seu desapego. Era o seu desapego. Certa vez colocaram os freis, né, para brincarem, colocaram uma moeda no hábito de São José de Cupertino, uma moedinha. E ele estava andando, ele começa a ficar ofegante. E ele começa, ai meu Deus, não consigo andar, meu Deus do céu, não consigo andar. Aí quando tiram a moeda, ele consegue respirar. Para a gente ver, meus irmãos, o desapego que este homem tinha. Ele não era apegado às coisas deste mundo, ele não era, claro, que não é pecado ter dinheiro, não é pecado trabalho. Não estou falando isso. Mas o desapego que ele tinha deste mundo era algo impressionante. A única coisa que ele vivia era para conseguir o céu. Ele vivia somente para isso. Então, ele era desapegado ao dinheiro, ele era desapegado aos bens materiais, ele era desapegado a todo tipo de questão que não seja Deus. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito, é um exemplo para nós, um exemplo luminoso para nós. Ele também, né, falamos da obediência dele, falamos do desapego dele, falamos da mansidão que ele tinha. Outra coisa que ele tinha era o amor à vocação dele. Amor ao sacerdócio. Certa vez, quando quiseram expulsar ele do convento, e ele precisava tirar o hábito para ir embora. E quando ele estava tirando o hábito para ir embora, ele começou, enquanto ele tirava, ele falava assim, tá queimando, tá queimando, tá queimando. Aí perguntam assim, o que tá queimando, José? E ele diz, enquanto eu tiro este hábito, parece que eu estou arrancando a minha própria pele. Por quê, meu irmão, minha irmã? Ele era um verdadeiro religioso. Isto mostra o amor que ele tinha por ser um sacerdote, o amor que ele tinha por ser frei, o amor que ele tinha pela vocação que Deus deu a ele. E a gente também tem que ter amor pela nossa vocação, né? A gente que trabalha, a gente que nossa vocação que é o casamento, né? As pessoas que são casadas, a gente não pode levar pelas coxas, né? A gente tem que ser gratos à nossa esposa, gratos ao nosso marido, gratos à vocação que Deus nos deu do casamento. O sacerdote tem que ser grato à vocação do sacerdócio que Deus deu a ele, assim como São José de Cupertino era. Temos que ser gratos pelo nosso emprego que Deus nos deu, não é, meus irmãos? Quantas vezes a gente vai trabalhar, vou trabalhar, que preguiça, eu não quero trabalhar, nossa, o meu patrão é chato, a minha empresa é horrível, eu não quero. Não, meus irmãos, vamos ter amor ao que nós temos, né? São José de Cupertino tinha um amor imenso à sua vocação, vamos ter um amor imenso à nossa vocação. Bom, meus irmãos, seria essa a vida de São José de Cupertino. Claro que tem muito mais coisa, muito mais milagres, né? Mas falando brevemente aqui com vocês, seria mais ou menos isso. Bom, ele morreu em 1663 e ele viveu então 60 anos de muito amor, de muita mansidão, muita paciência, muitos milagres, uma vida extraordinária, um verdadeiro santo, né, meus irmãos? Pedir para que ele possa rogar por nós. São José de Cupertino, rogai por nós. Para quem chegou na metade da live, a live vai ficar salva para se vocês quiserem assistir. E assistam, meus irmãos. A vida de São José de Cupertino é uma vida incrível, é linda a história dele e tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de vocês, beleza? Obrigado por vocês terem acompanhado, estou muito feliz com isso, com o convite de estar podendo estar aqui falando da vida deste grande santo para vocês. Quarta-feira que vem eu acho que a gente vai dar continuidade, mas quarta-feira que vem será meu irmão gêmeo, né, o Iago. E é isso, meus irmãos, obrigado por cada um que acompanhou, obrigado Solange, Maristela, Estela Nunes,
Arlete, obrigado Carmen, obrigado Silvia, obrigado pai, Renato, né, o meu pai, obrigado a Nicole, o meu irmão Iago e minha mãe. Obrigado a todos vocês que assistiram, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.